Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Estúdio Tosato. Eu sou Flávia Tosato, sou psicóloga, coaching de emagrecimento consciente e especialista em transtornos alimentares, e eu venho trazendo uma série de vídeos para falarmos a respeito do emagrecimento num todo, do emagrecimento consciente e duradouro. O vídeo de hoje tem um conteúdo muito bacana, muito importante, então já curte, comenta e compartilha para que mais pessoas saibam disso. Primeiramente, eu queria dizer que tudo que eu venho trazendo, todas essas séries de vídeos e tudo que eu vou falar aqui hoje é embasado cientificamente, tá? A minha formação foi feita pelo Instituto Health Coaching e a gente trabalha muito a neurociência. O que é a neurociência? A neurociência é o estudo a fundo do cérebro, do funcionamento do cérebro e como ele reage de acordo com algumas ações, sentimentos e emoções que nós sentimos. Então, nós vamos abordar muito a questão do funcionamento do cérebro e da importância dos pensamentos no processo de emagrecimento. Para iniciar, eu queria começar com a seguinte frase: a nossa vida é fruto dos nossos pensamentos. A nossa vida é fruto dos nossos pensamentos. Então, pensando nessa frase, vocês concordam comigo que se a gente tiver pensamentos positivos, alimentar esses pensamentos, crer realmente nesses pensamentos positivos, a probabilidade da gente ter ações, sentimentos e emoções positivas é muito maior, não é? E se a gente alimentar e acreditar nos nossos pensamentos negativos, autodestrutivos, a chance de nós termos pensamentos, ações e emoções negativas também fica muito maior. Vocês não acreditam nisso também? Então, vamos pensar sempre pelo lado positivo quando você estiver relacionado ao seu processo de emagrecimento. Claro que você deve usar isso para todas as áreas da sua vida, mas hoje aqui eu estou falando especificamente do processo de emagrecimento. A importância de você pensar sempre positivamente no processo de emagrecimento é fundamental, gente. E eu queria dizer para vocês que o motivo de vocês nunca conseguirem emagrecer, não terem conseguido emagrecer até hoje, ou sim, vocês já conseguiram emagrecer, mas não conseguem se manter magros, sempre voltam a engordar, vive no efeito sanfona. É pelo fato de que a pergunta que vocês se fazem todos os dias, essa pergunta, por que eu não consigo emagrecer, está errada. Essa pergunta é errada. Mas como assim, Flávia? Pergunta errada? Sim, essa pergunta está errada. Porque para pensar no seguinte: se você se pergunta por que eu não consigo emagrecer? Pensa aqui comigo agora. Quais seriam as respostas? Eu vou dar exemplos de algumas respostas. Eu não consigo emagrecer porque eu sou preguiçosa, porque eu não tenho foco, porque eu não sou determinada, porque eu sou uma gulosa, porque eu tenho pensamento de gorda, porque eu não consigo me controlar diante da comida. Então, para pensar que todas essas respostas que vocês se deram a essa pergunta errada foram negativas. Olha só o que todas essas respostas disseram a respeito de você negativamente. Que você não tem foco, que você é uma gulosa, que você é preguiçosa, por isso não pratica atividade física, que você não tem determinação. Então você se autodestrói e você inconscientemente, sem se dar conta, acredita nesses pensamentos que você tem todos os dias quando você se faz essa pergunta. Mas por que eu não consigo? Por que fulana consegue? Por que as atrizes têm corpos maravilhosos, vivem uma vida maravilhosa? Por que eu não consigo? Então, primeiramente, essa pergunta está errada, gente. A gente precisa reformular essa pergunta, lembrando sempre daquela frase que eu iniciei o vídeo: a nossa vida é fruto dos nossos pensamentos. Eu fiz aqui, um passo a passo do que a gente vai abordar aqui hoje, tá? E eu preciso que vocês prestem bastante atenção, que assistam o vídeo até o final, porque vocês vão entender hoje, de uma vez por todas, por que você nunca conseguiu emagrecer, tá? Então, vamos lá. Se você faz uma pergunta idiota para o seu cérebro, ou seja, se você faz uma pergunta negativa, você vai ter uma resposta idiota, uma resposta negativa. É uma coisa muito simples. É tão simples que chega a ser assim, bobo e passa despercebido por nós. A gente está
tão acostumado a ter pensamentos negativos, ações negativas, que a gente nem se dá conta mais do quanto a gente pensa negativo. E vocês não têm noção do quanto que esses pensamentos têm influência na vida e no comportamento de vocês. E é isso que a gente precisa modificar, tá? E isso tudo, lembrando, gente, é ciência, isso não é achismo, tá? Não é espiritualidade, não é nada disso. É estudo científico do funcionamento do nosso cérebro. Se você faz uma pergunta idiota para ele, ele vai te responder com uma pergunta idiota. Ou seja, se você vive se perguntando por que eu não consigo, por que não dá certo, você sempre vai ter uma resposta negativa a respeito disso, tá? Então a questão chave é: essa pergunta está errada e nós precisamos mudar essa pergunta, ok? Vamos para o próximo ponto. A gente tem que pensar no nosso cérebro como se ele fosse um músculo, tá? Pensa agora que o nosso cérebro é um músculo. Ele não é um músculo, tá, gente? Mas vamos pensar que ele é um músculo. Se você for à academia, se você praticar atividade física uma vez na semana, de 15 em 15 dias, você consegue ter algum resultado na academia? Eu aposto que você vai dizer que não. Porque não, a gente não consegue ter resultado se a gente não tiver constância nessas atividades e na prática desses exercícios. E o nosso cérebro funciona exatamente da mesma coisa, da mesma forma, quer dizer. Se você não treinar o seu cérebro, não tiver essa constância de treinamento, não exercitar o seu cérebro para pensar, por exemplo, positivo a respeito do seu emagrecimento ou de qualquer coisa que esteja na sua vida, você não vai conseguir. Como eu disse, as pessoas já estão acostumadas a pensar negativo, a pensar que não vai conseguir, a pensar que não vai dar certo. Ah, vai ser mais uma dieta, vai ser mais um método de emagrecimento. Ah, vai ser mais uma vez que eu vou me matricular na academia e não vou conseguir ir. Então, esses pensamentos eles já estão enraizados em vocês e vocês precisam trocar esses pensamentos por pensamentos positivos. Assim como a gente faz na academia, a gente tem que treinar todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana, vocês têm que fazer esse treinamento no cérebro de vocês. Trocar essas frases negativas por frases positivas e treiná-las, colocá-las em ação. Toda vez que o pensamento negativo vier, você já reformula esse pensamento e já coloca ele por cima desse pensamento negativo. Coloca o pensamento positivo em cima do negativo sempre, tá? Vamos ao próximo ponto. Existem 4 engrenagens na formação do hábito, como eu já disse no primeiro vídeo que eu fiz aqui, né? Que é pensamento, sentimento, comportamento e hábito, tá? Então, essa é a chave para a mudança de qualquer ação na nossa vida. Você mudar e transformar o seu pensamento, ou seja, substituir essa pergunta errada por a pergunta certa, e substituir os pensamentos negativos pelos pensamentos positivos para que você tenha sentimentos, uma emoção boa e positiva a respeito daquilo que você está pensando, para que você tenha comportamento positivo, comportamentos que te ajudem a alcançar o seu objetivo, para que você construa um hábito saudável, um hábito positivo. Tá? Então essas são as 4 engrenagens da formação de um hábito. E a nossa vida é concebida, ela é vivida através de hábitos, sequências de hábitos que nós vamos fazendo diariamente. Então o pensamento negativo, ele atrai hábitos negativos, concordam comigo? A partir do momento que você só tem pensamentos destrutivos, só tem pensamentos negativos ao seu processo de emagrecimento, você só vai ter comportamentos, sentimentos e emoções negativas através daquilo ali, tá? Então isso contribui muito para que você desista no meio do caminho, para que você tenha aquelas recaídas chamadas de jacadas, né? E para que você desista, como mais uma vez você começou e não conseguiu seguir em diante. Mas aí eu falei muito da pergunta errada, da importância de pensar positivamente e tudo mais. Então, Flávia, qual seria a pergunta certa? O que a gente deve se perguntar quando a gente deseja emagrecer? Como que a gente vai fazer para mudar e transformar essa pergunta, essa crença limitante dentro da gente?
Esse vai ser assunto do nosso próximo vídeo. Então, por favor, continuem com a gente, continuem acompanhando. Tem muita coisa boa para vir por aí. E eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a transformar o seu processo de emagrecimento e a sua vida num todo. É só você aplicar os mesmos conceitos para todas as áreas de sua vida. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Curte, comenta esse vídeo e compartilha para que mais pessoas saibam disso. Vamos transformar o mundo e vamos fazer com que o mundo seja leve. Muito obrigada e tchau, tchau, até o próximo vídeo. Um beijo!